Olá, você vai ver nessa edição. Aviso de audiência pública para concessão de transporte coletivo deve ser anulado. Equipe técnica do TCE se reúne com especialistas nas áreas de meio ambiente e saúde. Auditores do TCE participam de capacitação sobre auditoria governamental, módulo Planejamento. Os detalhes agora no TCE Notícias. Por inobservância à lei de licitações, prefeito de Cuiabá deve declarar nulidade de aviso de audiência pública, concorrência pública para concessão do transporte coletivo urbano da capital e todos os atos subsequentes. Entenda na reportagem a seguir. Essa decisão consta na apreciação de uma representação de natureza externa de relatoria do conselheiro interino Luiz Henrique Lima. O processo foi proposto pelo Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano do Estado de Mato Grosso, em desfavor da Secretaria de Mobilidade Urbana de Cuiabá, sob a gestão de Tiago França Cabral. O referido sindicato solicitou a imediata suspensão de qualquer ato que desencadeasse o procedimento licitatório para a concessão do transporte coletivo urbano de Cuiabá, inclusive a audiência pública. Também solicitou o reconhecimento de ilegalidade do aviso de audiência pública e a nulidade de todos os atos administrativos que envolvessem a seleção ou contratação de novas concessionárias do Serviço Público de Transporte Coletivo Municipal. Segundo o relator do processo, os prazos definidos pela legislação não foram observados pela gestão. Concluo que o secretário municipal de Mobilidade Urbana publicou no Diário Oficial o aviso de audiência pública sem observar os prazos da Lei 8666 de 93. Todavia, afasto a proposta de multa ao senhor Tiago França Cabral, com fundamento no princípio da razoabilidade, pois não houve prejuízo ao andamento da licitação e pela ponderação entre a gravidade da conduta e o curto período de 25 dias após a realização da audiência em que permaneceu à frente da Secretaria de Mobilidade Urbana. O relator do processo votou então pela procedência dessa representação externa com recomendação e determinação à atual gestão. Determinar ao prefeito de Cuiabá, senhor Emanuel Pinheiro, que declare a nulidade do aviso de audiência pública, concorrência pública para a concessão do transporte coletivo urbano do município de Cuiabá, publicado no Diário Oficial de Contas de 22 de novembro de 2016 e dos seus atos subsequentes, por inobservância do artigo 39 da Lei 8666 de 93. Recomendar ao prefeito de Cuiabá que retome a realização da licitação para a concessão da exploração e prestação do serviço público de transporte coletivo urbano de passageiros na cidade de Cuiabá, pois os contratos de concessão vigentes findarão em 5 de junho de 2019. A equipe da SESEC de Saúde e Meio Ambiente se reuniu com especialistas para debater sobre saneamento básico nos municípios. Acompanhe na reportagem. A equipe da SESEC de Saúde e Meio Ambiente do TCE, juntamente com especialistas estaduais da FUNASA, o FMT e Tribunal de Contas da União, se reuniram para debater ideias de melhoria quanto ao saneamento básico dos municípios do estado. Entre os pontos destacados no painel, foram apresentadas as dificuldades de implantar os projetos elaborados e executar as obras. O objetivo daqui hoje é nós ouvirmos, nós verificarmos o que já foi feito e como que o tribunal pode, a partir de agora, entrar para ajudar nessa temática, inclusive nos municiando com indicações de possíveis e futuras fiscalizações que nós podemos fazer. No encontro, o Tribunal de Contas de Mato Grosso buscou conhecer a realidade dos municípios em relação ao financiamento nas áreas de tratamento de água, esgoto e resíduos sólidos. Para isso, o órgão irá fiscalizar e encontrar os principais obstáculos e, assim, procurar soluções
como explica a secretária da SESEX de Saúde e Meio Ambiente, Lidiane Bortoluzzi. O que a gente objetiva? Conhecer os principais problemas para, a partir daí, delinear a nossa atuação naquilo que é prioritário, que tem maior relevância e impacto social. Nós temos uma equipe reduzida e precisamos iniciar a fiscalização da área de saneamento básico. Por isso estamos ouvindo os especialistas e eu acredito assim, que a partir do que a gente discutiu aqui hoje, nós vamos poder desenhar o planejamento da SESEX para os próximos anos, né? Como que o tribunal vai atuar inicialmente em 2019, 2020, no que é mais relevante. O superintendente estadual da FUNASA, Francisco Olanildo Lima, afirma que o principal objetivo é implantar os projetos da Universidade Federal de Mato Grosso e executar as obras de saneamento básico nos municípios. Praticamente nós temos o Estado universalizado em relação ao planejamento do saneamento. Então agora precisamos a união de todas as instituições para poder aplicar essa implementação, né? Então estamos aqui discutindo o que podemos fazer, o que o tribunal pode contribuir, né, junto aos municípios, né, a questão de otimizar a aplicação desses recursos, que são poucos, é muito pouco agora, né, em relação à situação que o país vive hoje. Então, o que nós precisamos, o pouco que vai ser investido, ele tem que ser bem aplicado. O TCE promoveu uma capacitação sobre auditoria governamental módulo Planejamento. A qualificação foi oferecida aos auditores públicos externos. Veja. A capacitação contou com a participação de cerca de 30 auditores do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Esse módulo, Planejamento de Auditoria, é uma continuação dos cursos ministrados para os auditores externos. Em outubro, auditores do Tribunal de Contas da União fizeram uma capacitação sobre auditoria avançada. Há alguns anos o tribunal vem falando bastante sobre auditoria, sobre o processo auditoria, com aí o apoio do TCU, que também veio ministrar o curso sobre auditoria avançada, sobre auditoria básica, agora com este curso de aperfeiçoamento, essa semana sobre planejamento da auditoria, e a gente replicando aquele entendimento que o TCU nos deu, já com a experiência que eles têm, para trazer uma relevância maior aos nossos trabalhos. Os instrutores dos 4 dias foram o secretário da SESEX, Receitas e Governo, Joel Bino do Nascimento Júnior, e o supervisor de Receitas, Alisson Francis Vicente de Moraes. Se a gente calibrar bem no planejamento, o risco da gente chegar no final da auditoria e dar uma resposta satisfatória para o conselheiro e para a sociedade é maior. A gente consegue dar essa resposta com um grau de certeza muito melhor. E a gente faz auditorias que são mais transformadoras. Entre os assuntos abordados nesse módulo, o destaque foi o mapeamento de riscos, em que os palestrantes apresentaram técnicas e ferramentas para minimizar os impactos para a sociedade. O tribunal ele precisa trabalhar em cima de riscos relevantes que vão trazer aí, prováveis situações que possam atrapalhar o cumprimento dos objetivos do poder público. Tudo que possa causar transtorno ou possa não permitir que os objetivos se cumpram, o tribunal precisa atacar de maneira sistemática para poder contribuir para a sociedade também. O módulo de planejamento, na minha visão, é o módulo mais importante, porque quando a gente faz um trabalho de auditoria, o certo é gastar 95% do tempo em planejamento e 5% em execução. Com 30 anos de experiência na área, o auditor externo da SESEX Obras destacou a importância de estar sempre se capacitando sobre esses temas específicos. O tribunal está mudando os procedimentos. A gente precisa incorporar no nosso dia a dia essas novas técnicas de auditoria. Precisamos aperfeiçoar o planejamento que a gente realiza hoje ainda é deficiente, né? Precisamos melhorar muito para que a gente consiga atingir os resultados que a sociedade espera dos tribunais de contas. Está chegando a hora, a última edição de 2018 do programa Consciência Cidadã na Sociedade, desenvolvido pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso, com o objetivo de estimular o controle social, será realizado em Cuiabá. E você, morador da capital e cidades próximas, é o nosso convidado.
Agora é a vez de Cuiabá receber o Consciência Cidadã, o programa que vai ajudar a melhorar a fiscalização dos recursos públicos. É dia 8 de novembro, 6h30 da tarde, no Holiday Inn, aqui em Cuiabá. Participe desse grande diálogo para esclarecer dúvidas e fomentar o controle social. Mais informações, acesse tce.mt.gov.br. Exerça sua cidadania. Participe, a entrada é gratuita. Tribunal de Contas de Mato Grosso, o Tribunal do Cidadão. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Mais informações sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso você confere em nosso portal. O endereço eletrônico é o www.tce.mt.gov.br e também em nosso canal do YouTube, em TCE Mato Grosso. Até amanhã!